Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos saúdo a todos de todo coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo as boas-vindas a todos, seja de longe, seja de perto, também todos os nossos irmãos que estão conectados, que estão ouvindo. Nós saudamos a partir daqui. É grande graça que ainda podemos nos reunir assim, sobre o eco da palavra de Deus, e creio que todos nós já nos alegramos dos maravilhosos hinos de Sião. É tão agradável à nossa alma quando cantamos a salvação de Deus, aquilo que o Senhor fez, grandes coisas em nós. Não podemos suficientemente trazer a gratidão ao Senhor por tudo de bom, de grandes coisas que Ele fez a nós. Eu tenho a tarefa hoje de passar brevemente as saudações, de ler a vocês, de que muitos irmãos escreveram e enviaram, que estão ligados intimamente conosco. Temos saudações aqui do irmão Cosme, de Angola. Irmãos da Ucrânia deixam saudar. Também irmãos de Portugal que estão reunidos lá, nos saúdam de todo o coração também. Temos saudações dos irmãos Anderson, de Auckland, na Nova Zelândia. Saudações do irmão Emanuel, da Austrália. Irmão Ferry, da Hungria. Irmão Schaffer, de Ruanda. Irmão Gerlando, da Itália. Irmão Jung, de Denver, Estados Unidos. Irmão Paul Nyag, de Nairobi. Irmão Joseph Nyag, do Congo. Irmão Francisco, da Itália. Temos irmão Chovawa, de Simbawa. Dr. Chovawa nos deixa saudar. O irmão Victor, irmão Leiva, de Cuba, nos deixam saudar. Irmão Mutica, de Joanesburgo. Temos saudações daqui da região do leste da Alemanha. Também irmão Guido, da República do Congo, deixa saudar. Irmão Yapi Leon, de Abidjan. Irmão Jean Franco, de Trieste, deixa saudar. Irmão Bruce, da Cidade do Cabo, deixa saudar. Irmão Daniel, de Estado do Cabo, África do Sul. O irmão Columba deixa saudar. O irmão Tambo deixa saudar. O irmão Christian, da Romênia, deixa saudar. O irmão Manca, também da Itália, deixa saudar. Então temos o irmão Norman, da África do Sul. Temos o irmão Arão, de Joanesburgo. E saudações do irmão Andrei, da Ucrânia. O irmão Bulumba deixa saudar. Irmão Leônidas, de Burundi, deixa saudar. E aqui, irmãos Ouvite, deixam saudade de coração, da Finlândia. Irmão Salarov, do Tartaquistão, deixa saudar. E temos saudações do irmão Zulu. E mais uma vez, do irmão Mutica, de Joanesburgo. Irmão Lupondo, da África do Sul. E no fim, da Bolívia, o irmão Rolando. Todos esses irmãos estão ligados conosco e estão junto conosco na transmissão. Sim, nós somos gratos a Deus e também queremos juntos cantar hinos e louvor ao Senhor. Vamos começar com o número 22. O Senhor nos alerta docemente e mansa e docemente o Senhor nos alerta. Chama os perdidos para casa. Está às portas do coração e espera. Abra-lhe a porta. Venha para o lar.
Venha para o lar. Venha para o lar. Esperar. Vem para o lar. Vem para o lar. Vem para o lar. Alma, ouça isto. Vem para o lar. Ouça como teu Salvador te chama, implorando. Dá-lhe o teu coração. Vem para o lar. As nossas horas e dias aqui são passageiros. Em breve o trabalho estará feito. Veja como no oeste as sombras já estão se amontoando. Em breve entrará a eternidade. Vem para o lar. Vem para o lar. Alma, ouça isso. Vem para o lar. Ouça como teu Salvador te chama clamando. Dá-lhe o teu coração. Vem para o lar. Oh, qual milagre do amor divino que nos aparece em Jesus. Você conhece o meu irmão, o Salvador das almas? Ele é o teu Salvador e amigo? Vem para o lar. Vem para o lar. Alma, receba isto. Vem para o lar. Ouça como teu Salvador te chama clamando. Dá-lhe o teu coração. Vem para o lar. Cantaremos ainda alguns corinhos. Vamos começar com o número 3. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar alta e claramente. Após a luta, glória, alegria eterna. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar alto e claramente. Após a luta, glória, alegria eterna. Ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre.
permanece igual o Cordeiro de Deus. Tudo muda. Jesus jamais. Honra seja ao Senhor. Honra seja ao Senhor. Honra seja ao Senhor. Tudo muda. Jesus jamais. Honra seja ao Senhor. Nós damos a honra somente a Jesus. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Amém. Obrigado. Sim, ao Senhor seja dada a honra somente a Ele, por tudo, todas as grandes coisas que Ele fez em nós. Estamos convictos que também hoje à noite Ele nos abençoará ricamente e queremos de fato estarmos de todo o coração na coisa. Eu quero, para a introdução, antes que o irmão Alfred Borg ore conosco depois, ler da primeira carta de João, capítulo 2, um versículo, e então do capítulo 4, alguns versículos. Primeira carta de João, do capítulo 2, o versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. E então, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está lá no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui, essa preciosa palavra de Deus. Glória e louvor seja ao Senhor por essa maravilhosa palavra de Deus. Essa palavra de Deus é tão viva. Ela fala aos nossos corações.
Também nessa noite, os maravilhosos hinos que ouvimos, que o coral cantou, que nós cantamos, que o Senhor possa, no nosso meio, criar uma atmosfera espiritual onde tudo pode acontecer, onde todos são ajudados. Estamos com esse desejo, viemos com esse desejo no nosso coração nessa noite, que o Senhor possa cumprir nosso desejo em todos nós. Vamos orar agora juntos. Eu peço que nós nos levantemos para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra. Nós te agradecemos pelo Espírito da verdade que tu derramastes em nossos corações, que guia em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece eternamente. Senhor, nós te agradecemos por estares presente nesta noite no nosso meio, para tornar tudo bem, porque tu, Senhor, conhece os teus, e os teus conhecem a ti. Nós te agradecemos que podemos olhar para ti nesta noite, que podemos tomar tudo, esperar tudo da tua plenitude. Abençoe a tua preciosa palavra que nós ouviremos. Guia o nosso irmão através do teu Espírito, fortifica-o, e que a tua palavra nos possa tornar vivos a todos nós, cumprir aquilo em nós, para o qual nós ouviremos, para o que viemos aqui nesta noite, porque nós cremos que tu estás presente. E na tua presença, Senhor, nós confiamos na tua ajuda, que tu ainda salves os que estão perdidos, os que estão enfermos hoje à noite, que tu os cures, os que estão amarrados, que os libertes. Vem tu ao teu direito, atue de forma sobrenatural no nosso meio e confirme a palavra que nós ouviremos. Assim tu sempre fizestes, e tu és hoje à noite o mesmo. Nós te agradecemos por tudo. Toma-nos a todos, toda a congregação, sob a obediência, para que o teu sangue possa cobrir tudo, para que tu possas te revelar plenamente, e que nós todos, de coração, possamos crer o que a Escritura diz. Por favor, atue isto, dá-nos isto. Esta noite, nós pedimos tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda Somente Crê, Somente Crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui.
Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Amém. Vocês podem sentar-se. Seja dada gratidão ao Senhor pelas poderosas palavras que já foram lidas. Eu quero somente brevemente mencionar os telefonemas, mencionar os nomes do irmão Mwamba, de Kovetsi, irmão Paré, de Burkina Faso, Dr. Mbie, República do Congo, irmão Jacques, da Costa do Marfim, irmão Baumgartner, Suíça, irmão Joseph, Kinshasa, irmão Enodi, no momento está em Havana, em Cuba, irmão Gonga, irmão Cécio, Pretória, irmão Müller, do Mar Oriental. Todos deixam saudar e somos simplesmente gratos de coração que pudemos reconhecer o tempo e a hora. De longe e de perto pudemos nos reunir para vivenciar a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus, porque está escrito: e a sua noiva se preparou. Tem que haver um tempo de preparação antes que possamos entrar para as bodas do Cordeiro, sermos arrebatados. Então hoje eu desejo especialmente desejar as boas-vindas à visita do Canadá, irmão Ellis Wendel com toda a família. E eu jamais ouvi que um irmão tenha feito as suas férias ou tenha planejado suas férias tão bem. No primeiro fim de semana, em agosto, ele esteve em Krefeld. No segundo fim de semana, esteve em Londres. Terceiro fim de semana, em Berlim. Quarto fim de semana, em Zurique. E hoje, aqui. E na segunda-feira, é a viagem de volta. Deus vos abençoe muito, muito especialmente. Então, temos visita dos Estados Unidos da América. A nossa irmã Renate Chance e o filho estão aqui. Deus os abençoe. Então temos da África do Sul a mãe do irmão Christian e alguns ainda que estão aqui. Deus os abençoe especialmente. Então temos irmãos do Haiti, da Bielorrússia, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, Bulgária, Romênia, Camarões, Madeira, de perto e de longe, de todos os países vizinhos, simplesmente gratos que o Senhor enviou, colocou uma fome dentro de nós de ouvir a sua santa e preciosa palavra, de crer e colocá-la em ação, e as promessas que Deus nos deu, vê-las no cumprimento pela graça. Se brevemente entrarmos no que está acontecendo mundialmente, em todos os lugares algo acontece e podemos repetidamente, seja Mateus 24, Marcos 13 e especialmente Lucas 21, podemos ler a Santa Escritura,
a profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. E eu desejo também hoje pedir ao irmão Tati que ele venha. Ele esteve algumas semanas no Canadá, somente passar as saudações. Simplesmente venha e dê a saudação. Onde está o irmão Tati? Então, irmão Gilberto, todos os irmãos servidores de todos os países, nós saudamos. Somente palavras de saudações, nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Uma semana atrás estive em Canadá, em Toronto. E nossos irmãos e irmãs lá vos saúdam a todos. Deus tem seus filhos mundialmente e estão todos conectados à palavra prometida. E todos nós estamos esperando a atuação final de Deus no nosso meio. E todos eles creem o que nós ouvimos aqui todos os meses é para a nossa preparação, para que a noiva seja uma noiva pura. Não haverá mistura. Será pura, assim como o noivo é. Que Deus os abençoe a todos e fortifique novamente o irmão Frank. E ainda há um pouco mais para ser feito. E o seu galardão será grande. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vocês sabem, meu irmão Tati me acompanha em todas as viagens nos países onde é falada a língua francesa e somos simplesmente de coração gratos que todos os irmãos e irmãs mundialmente estão ligados, estão vindo juntamente e podem ver juntamente. E somos gratos que Deus nos abriu os nossos olhos, abriu os nossos corações. Como a Escritura diz, deixe-me para isto o que está escrito em Lucas 21, a partir do versículo 5, Lucas 21, versículo 25, somente alguns pensamentos, repetir alguns pensamentos. Lucas 21, a partir do versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E aqui então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E então vem a exortação. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele disse-lhes uma parábola.
Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que o verão já está perto. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu tive que pensar naquilo, o que em Houston, Texas aconteceu. Em todos os lugares acontece algo, mas Houston, Texas tem para mim e para nós um significado muito especial. Lá o irmão Branham, em janeiro de 1950, diante de 8.000 pessoas, ele pregou. Então houve alguém que tinha, sim, crítica e colocava em questão que o Senhor ainda cura. E aconteceu um debate entre Bosworth, que eu ainda conheci, e entre o pregador batista Dr. Best. E então, após, o irmão Branham foi chamado à plataforma e disse as palavras: eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui no nome do Senhor. Eu não preciso de falar por mim. O Senhor, Ele mesmo, dará testemunho. E nesse momento, o senhor Mr. Ayers e o Mr. Cooperman fizeram fotografias e fotografias. E então aconteceu que a coluna de fogo apareceu sobre a cabeça do irmão Branham. Sim, a fotografia foi enviada para Washington e eu estive em Washington. Eu peguei a foto na galeria de arte, sim, na exposição de arte, nessa galeria de arte de Washington. Eu vi a única foto com um acontecimento sobrenatural, com a coluna de fogo sobre a cabeça do homem de Deus em Houston, Texas. E agora todos nós ouvimos o que aconteceu lá. Eu pensei comigo mesmo, se Deus, na sua graça, visita o seu povo com tanta misericórdia e se mostra de tal forma direta e pessoalmente, de forma sobrenatural, se revela. E então, se passamos ao largo disso, o que resta ainda? Quem não aceita a graça, então terá que deixar passar o juízo sobre si. Quanto mais gratos nós podemos ser que Deus nos deu a graça de aquilo que aconteceu no nosso tempo, aconteceu no atuar sobrenatural de Deus, de não termos passado ao largo disso, mas sim com tudo o que se refere ao reino de Deus e o que acontece no reino de Deus, que nós aceitamos e recebemos e
nos alegramos que Deus, no dia da salvação, nos ajudou e abriu a nossa compreensão para o cumprimento da Escritura. Ambas coisas aconteceram. Uma vez a coluna de fogo e então a coluna de nuvem. E se pensamos, eu li todas as passagens bíblicas referentes em Êxodo 40, 34. A nuvem sobrenatural acompanhou o povo de Israel. Êxodo 40, versículo 34 até 38. Então, lemos que Deus caminhou com seu povo por 40 anos, esteve. E quando a coluna de fogo se levantava, então o povo inteiro se levantava. E quando ele se deixou, então o povo também se sentou, se deitou. E se pensamos que o mesmo Senhor, na mesma nuvem sobrenatural, se revelou para chamar a nossa atenção, para direcionar a nossa atenção para aquilo que Deus prometeu para esse tempo e nos dá a graça de termos parte nisso. Então, igualmente, eu li em Atos dos Apóstolos 1, a partir do versículo 9 a 11. Nosso Senhor, Ele foi levado numa nuvem, não uma nuvem de chuva, mas na nuvem sobrenatural, na qual Ele, em todo o Antigo Testamento, Ele acompanhou o seu povo. E nesta nuvem, diante dos olhos dos apóstolos, Ele foi levado para os céus. E então nós lemos que Ele, em uma nuvem, Ele retornará para nos levar para o lar. Então nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, que nós, como crentes, em nuvens do céu seremos arrebatados em direção ao Senhor, nos ares. O atuar sobrenatural de Deus simplesmente faz parte. E onde Deus está presente, lá acontece sobrenatural. Lá o Senhor se revela no seu poder e glória. Como foi dito, quando isso aconteceu em Houston, você sabe, no Golfo do México, está diretamente no Atlântico e água há suficiente. Mas para nós, que cremos que Deus enviou seu servo e o confirmou de forma sobrenatural, e que também lhe foi dito que a mensagem que ele trouxe será precursora da segunda vinda de Cristo, e isso nós podemos agora, pela graça, vivenciar. Irmãos e irmãs, nós de fato temos o grande privilégio, no período de tempo mais importante da igreja, de vivermos nesse tempo, e que Deus nos abriu os olhos e os corações, nos deu a compreensão, nos abriu a compreensão. Isto não pode ser, isso é graça inexpressível, e simplesmente temos que dizer, nós, com a ajuda de Deus, podemos anunciar a palavra, mas revelação vem somente de Deus. Nenhum profeta pode passar revelação adiante. O anúncio nos liga com Deus, mas tudo vem de Deus. Nós podemos anunciar a salvação, mas salvar somente o Senhor pode.
Nós podemos anunciar a cura, mas somente Ele é o curador. Nós podemos anunciar a libertação, perdão, podemos anunciar, mas somente Ele. Ele é tudo em tudo. E Ele atua e confirma a sua palavra. Também isso tem que ser repetido novamente. Irmãos e irmãs, para a preparação é simplesmente necessário, eu vou mencionar assim, que nós tenhamos as vivências fundamentais, com Deus, que de fato tenhamos um fundamento bíblico sobre o qual nós podemos edificar, que tenhamos feito arrependimento, tenhamos pedido perdão, que tenhamos aceito o dia da salvação para nós mesmos e que de coração nos tenhamos tornado crentes biblicamente. E ouvimos a palavra na palavra de introdução. Nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Mas vamos falar isto também muito abertamente. Todos têm a Bíblia. Mas quem tem a revelação? Todos falam sobre o que está escrito na Bíblia, o que querem. Mas nós deixamos Deus, através da sua palavra, falar conosco. E Ele nos revela a palavra. E nós podemos, pela graça, ter parte nisto. Também o pensamento que já falamos aqui muitas vezes, assim como para a vida natural, uma semente é necessária para que haja um nascimento. Assim também é no campo espiritual. Uma coisa é que tenhamos vivenciado o perdão dos pecados, que saibamos que encontramos graça diante de Deus. A outra coisa é que Deus confirme tenha colocado a sua palavra como semente dentro de nós e com o seu Espírito venha sobre nós e que a vida divina que está na semente da palavra possa em você e em mim brotar, surgir então. E a Bíblia chama isso novo nascimento. Nascido do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, nascido de novo, para uma viva esperança. Uma nova criação pela graça ter sido tornado. Irmãos e irmãs, eu vos digo muito sinceramente, eu desejo que todos que agora ouvem a Palavra de Deus tenham suas vivências de salvação pessoais com Deus, que de fato tenham sido trazidos ao princípio. E para isso faz parte, de fato, que a grande comissão que nos 4 evangelhos está, que nós o atentemos precisamente. O que está escrito em Mateus 28, o que foi dito lá. O que em Mateus 16 foi dito. Do que se tratou em Lucas 24. Do que se tratou em João 20. Vamos começar com João 20. O Senhor deu o Espírito aos seus discípulos e disse: a quem perdoardes os pecados, a estes são perdoados. Quem somente com esta passagem bíblica caminhar e deixar as outras sem atenção, então não terá uma visão completa da missão. Quem for a Lucas 24, no seu nome será pregado o perdão dos pecados a todos os povos. E quem for então a Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. E quem então for a Mateus 28,
constatará do que se trata, qual seja de que todos os povos sejam ensinados. Mas antes que possamos passar ensinamento, primeiro o perdão tem que ser pregado. Primeiro, pessoas têm que ter encontrado graça diante de Deus e têm que ter tido suas vivências de salvação pessoais pela graça. Também por isso somos gratos, irmãos e irmãs. Todos nós sabemos, quem somente toma Mateus 28, vá a todo mundo, ensinai a todos os povos e batizai-os. Quem não for às outras passagens bíblicas que fazem parte, ele ainda não compreendeu o todo. Assim nós poderíamos ir de tema a tema e simplesmente ressaltar quão importante é sobre o mesmo tema, sobre um tema, de incluir todas as passagens bíblicas, para que nós, pela graça, tenhamos um conceito completo, uma visão geral, pela graça de Deus. Então nós temos o anúncio, especialmente do que se refere, a pregação se refere ao retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, também isto tem que repetidamente ser dito. No retorno de nosso Senhor, tudo acontecerá precisamente assim como está escrito. Somente importante é que o nosso chamado para fora, nossa separação, nossa preparação para esse glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, começando com o que está escrito em Hebreus 4, versículo 1 e 2. Hebreus 4, 1 e 2. Este se tornou o meu desejo, que todos que agora ouvem a palavra de Deus recebam a sua preparação, vivenciem a sua preparação pela graça e estejam juntos lá quando o Senhor retornar para levar os seus para o lar. Hebreus, capítulo 4. E aqui são os dois primeiros versículos. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Isto é tal desejo, se tornou tal desejo para mim, eu sequer posso passar para vocês assim como isto me move. E eu digo isso também por quê? Porque quem não entrar para as bodas estará diante de portas fechadas e baterá. Você quer, amado irmão, você, amada irmã, você quer estar diante de porta fechada e bater? Ou você quer estar pronta ou pronto quando o Senhor retornar? E como nós lemos frequentemente, as que estavam prontas entraram para as bodas e a porta foi fechada. Esta pregação não é direcionada para as imprudentes, elas passam ao largo disso. A última mensagem está direcionada às prudentes que aceitam a palavra de Deus na fé e na obediência, de acordo com a palavra de Deus, agem. Eu simplesmente creio que não viajamos por milhares de quilômetros somente para ouvir
Eu creio que nós chegamos aqui para vivenciar a Deus, para vivenciar novamente a Deus, que a nossa vinda tenha valido a pena em cada reunião na qual nosso Senhor esteve, sempre algo aconteceu. Os enfermos foram curados, os pecadores foram salvos. E isso deve acontecer de novo, assim como nos dias do nosso Senhor foi, e nos dias dos apóstolos foi. Assim tem que, e assim será no fim. E aqui, no segundo versículo, está escrito em Hebreus 4, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou. A palavra que eles receberam não lhes aproveitou. O que a você, o que a mim, a palavra que nós ouvimos trouxe? Qual proveito nós tivemos espiritualmente disto? A estes, a palavra que receberam, nada lhes aproveitou. Mas por que sequer ouviram então? Irmãos e irmãs, aqui há uma exortação poderosa. E aqui segue adiante até o fim do versículo. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O ouvir da palavra é tão importante, mas tem que estar diretamente ligada com a fé. Que tenhamos uma concordância para a palavra de Deus. Que Deus não fale ao largo de nós, mas sim, cada indivíduo, pela graça, se sinta mencionado. Que em cada um de vós pareça ter ficado para trás. Que em nenhum de nós se constate que tenha ouvido a palavra em vão, mas que, como está escrito em Isaías 55, e nós podemos somente repetir o que na palavra está escrito, mas a todos nós é conhecido. Assim como a neve e a chuva vêm sobre a terra para tornar a terra frutífera. A neve vem no inverno, quando é frio, gelado, e a chuva vem na primavera, quando o campo deve ser preparado. E somente então pode ser semeado. E diretamente após, o nosso Senhor diz, assim é com a palavra que vem da minha boca. Mas primeiramente, o primeiro tem que acontecer. A terra tem que ser preparada para que num bom campo preparado, possas cair, então trazer a semente pela graça. Então sabemos que tudo o que é semeado também brota e cada semente traz de acordo com a sua espécie. Irmãos e irmãs, eu quero simplesmente que todos que são nascidos de Deus, que de coração creem a palavra de Deus, tenham parte na natureza divina, recebam isso. Que a velha natureza simplesmente não esteja mais lá, que Cristo em nós possa viver a sua vida. Assim como Paulo escreveu, assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que se torne realidade divina
em nossas vidas. E então nós chegamos ao princípio. O que aconteceu no dia de Pentecostes, o que aconteceu onde quer que o pleno evangelho foi pregado, Deus confirmou a palavra. E eu pergunto a mim, Senhor, está comigo? Com quem está a coisa que o atuar sobrenatural de Deus ainda não se tornou revelado? Que ainda não, no profundeza do nosso íntimo, fomos tomados, nos tornamos gratos e para vivenciarmos novamente a Deus. O sobrenatural atuar de Deus simplesmente faz parte. Assim foi na igreja original. Podemos ler isto, seja nos Atos dos Apóstolos 2, ou 8, ou 10, onde quer que leemos a palavra, aconteceu em todos os lugares. Eu desejo que aconteçam batismos espirituais. Eu desejo que Deus chegue ao seu direito, que todos nós estejamos tão intimamente ligados com Deus e tão de coração possamos crer, como a Escritura diz. E então o Senhor diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes de água viva. E isto ele diz do Espírito que viria sobre nós. Nós necessitamos um reavivamento pelo Espírito de Deus. O anúncio, a pregação, é simplesmente 100%. Não podemos falar de outra forma. Nós somente pregamos aquilo e ensinamos aquilo, o que está escrito na palavra. Mas tem que haver uma atuação em nós, em todos nós, pela graça. Eu quero para isso também ler a passagem da justificação pela fé, brevemente, para que a nossa fé seja tão poderosa que cada dúvida simplesmente seja retirada ao lado, porque quem quer vir a Deus tem que crer que Deus está aí e que Ele nos ouve. E então nós chegamos novamente a Hebreus 6, então chegamos a Hebreus 11, versículo 1. A fé é uma convicção, uma confiança, simplesmente um absoluto, não pode ser outro. Simplesmente assim como Deus disse em sua palavra. E Abraão, ele é como exemplo, ele foi tomado, especialmente nas cartas aos Romanos. Paulo, ele tomou Abraão como exemplo. Deixe-me ler brevemente algumas passagens de Romanos, capítulo 4. Primeiro, Romanos, capítulo 4. Aqui o homem de Deus, ele escreveu o que significa de ter vivenciado a Deus pessoalmente. Romanos, capítulo 4, aqui nós lemos a partir do versículo 17. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. No que se refere o homem de Deus? Abraão recebeu a promessa
Ao passar do ano, nesse tempo, eu voltarei e então a tua esposa, Sara, terá um filho. E aconteceu assim. Abraão creu a Deus, mas então veio a aprovação. Aprovação na fé e na obediência. Toma o teu filho único que tu amas, e sacrifica-o no monte no qual eu te mostrarei. E o que Abraão fez? Ele carregou sobre as costas de Isaac a madeira que estava pensada para o altar, e eles marcharam. E a pergunta foi: onde está o sacrifício? O Senhor, Ele buscará um sacrifício. Então imaginem uma vez, o único filho que ele amava, o filho da promessa, agora trazer como sacrifício a Deus. Ele fez ambas as coisas. Ele fez o altar, colocou o filho sobre o altar e elevou a mão. E nesse momento, Deus, Ele atuou. Mas a obediência que se tornou revelado, porque Abraão, ele tinha dito aos seus servos: meu filho e eu iremos para adorar, e então nós retornaremos. Então nós retornaremos. Abraão, um exemplo da fé, um homem que recebeu a promessa de Deus, e em ti devem ser abençoadas todas as gerações da terra. Mas aqui segue adiante, irmãos e irmãs, como está escrito aqui. Então, a partir do versículo 18, em Romanos 4, versículo 18, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Nada mais estava para se esperar, mas que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, ó, de acordo com a promessa. Por favor, levem isso a seus corações. Promessa. Primeiro promessa e então cumprimento. Promessa que assim será a tua descendência, tão incontável. Será uma multidão incontável, redimida, agraciada, mantida firme na fé. Também você, amado irmão, preciosa irmã, onde não há mais para ser esperado, onde toda esperança já foi. Deixe hoje que seja dito a você, assim como Abraão, onde não havia mais nada para ser esperado, lá ele manteve-se firme na fé e na obediência. Ele viu o cumprimento da promessa e a fidelidade de Deus. Pela graça vivenciou. O mesmo vale para você e para mim. Lá onde já perdemos a esperança, onde não sabemos mais nada mais há, onde possamos nos segurar. Confie no Senhor, creia na promessa que Ele deu na sua palavra. E então, versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento
do ventre de Sara. Mas ele não olhou para isso, porque Deus havia dado uma promessa. Como frequentemente dissemos aqui, se Deus dá uma promessa, então Ele assumiu a responsabilidade para o cumprimento. Nossa tarefa é somente crer de coração para que Deus possa cumprir aquilo que Ele prometeu. E aqui está no versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus. Novamente promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A incredulidade nos deixa tornar envergonhados. A incredulidade nos torna malucos. Mas a fé mantém-se firme onde nada mais há para ser esperado. Mas numa promessa que Deus deu na sua palavra, está fundamentada. Então, no versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Estava certíssimo, vivendo, na plena convicção vivia, do que aquilo que Deus havia prometido traria o cumprimento. Isto é verdadeira fé viva no Deus vivo. E então ainda, no versículo 22, pelo que isto lhe foi imputado por justiça, como justiça. Aqui, nós lemos adiante em Romanos, no capítulo 9, daqueles que creem nas promessas de Deus e aceitam e também vivenciam. Em Romanos, no capítulo 9, Romanos 9, versículo 8. Irmãos e irmãs, eu parto do pressuposto que edificação pela pregação de tais palavras atua em todos nós, que recebamos nova coragem, também lá onde não há mais nada para ser esperado, simplesmente fundamentado na promessa que Deus deu, que nós nos mantenhamos firmes nisso e sabendo que Ele cumprirá. Romanos capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não os naturais, mas os filhos da promessa. E porque Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 4, que nós somos filhos da promessa, porque temos parte naquilo, recebemos parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Promessas de Deus não são teoria. Promessas de Deus são sim e são amém. Em Gálatas 4, 28. Gálatas 4, 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Sim. E então vem diretamente aqui a explicação no versículo 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne
perseguia o que o era segundo do Espírito, assim também é agora. Todos nós sabemos, lá havia Caim e Abel, aqui era Jacó e Esaú, que era somente gerado pela carne. Ele perseguiu aquele que é gerado pelo Espírito. E agora, digam sinceramente, a geração também foi na carne, mas essa geração estava com a promessa que ia adiante. E esta parte espiritual, a promessa, e por isso é enfatizado aqui, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Irmãos e irmãs, isto tem que ser ressaltado novamente, sempre, também agora. Quantos cristãos existem segundo a carne? Todos são cristãos, todos são cristãos. Mas, e há muitas igrejas, mas somente há uma igreja dos primogênitos. Hebreus 11, a igreja dos primogênitos, porque que estão escritos no céu e na terra, que vão ao Monte Sião, a palavra de Deus. Há muitas igrejas, mas somente uma igreja, da qual o nosso Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Ele derramou o seu sangue, deu a sua vida. Ele, como primogênito entre muitos irmãos, Ele nos deu a primogenitura pela graça, nascidos de novo, para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E aqui também nós lemos, no versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Irmãos e irmãs, um verdadeiro filho de Deus sequer pode perseguir, sequer pode odiar. Mas como isso é possível? Isso sequer não é possível. Isto sequer existe. E para isto, temos que também, nesse tempo, a todos os irmãos e irmãs, o Pai Nosso, temos que ler o Pai Nosso. O Pai Nosso, temos que ler, e nós faremos isso agora, para que todos possam se provar, Em Mateus capítulo 6, nós lemos, Mateus capítulo 6, todos nós sabemos, aqui está o Pai Nosso, que todas as igrejas e todas as igrejas livres, e bilhões de vezes é orado. É o Pai Nosso, é para todas as igrejas livres. Esta é a oração do dia e a oração nos assim chamados cultos a Deus. Mas aqui indo a causa, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de podermos orar assim, o nome tem que ter sido revelado. Se o nosso Senhor batiza-os no nome, então temos que saber de que nome se trata. Não somente falar no vento, ao largo de Deus falar, mas sim saber, quando lemos aqui, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
O Pai se revelou no Filho, no nome da aliança neotestamentário do nosso amado Senhor e Redentor. E segue adiante, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As pessoas se preocupam que mundialmente, em cada domingo, até juntos nas igrejas oram. Elas se preocupam com a vontade de Deus. Perguntaram alguma vez, ó Deus, qual é a tua vontade? Mas seja dado graças a Deus, o Senhor, irmãos e irmãs. Assim, o nosso Redentor disse, todos que fazem a vontade do meu Pai no céu, esses são meus irmãos, essas são minhas irmãs, que fazem a vontade de meu Pai no céu. Não somente com a boca dizer a tua vontade aconteça, mas sim de coração pedir que a vontade de Deus possa ser revelada a si mesmo. Então, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também isto é verdadeiro. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que sai da boca de Deus. E no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Também isso é muito importante. Quem pede por perdão já tem que ter perdoado, senão ele não receberá o perdão. Então, no versículo 13, e não nos guias, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. E então, aqui a exortação, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que todos que tinham algum contra o outro possam ler mais uma vez novamente isso aqui e falar, Senhor, isto tu me ordenaste, assim eu devo orar, mas não somente orar, assim eu devo agir, assim eu devo agir. E por isto está aqui não somente uma oração que nós, com os lábios, nós devemos trazer diante do Senhor, mas que com o nosso caminhar diante de Deus esteja ligado. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Digam amém para isso. Sim. Mas então, versículo 15, mais uma vez. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Uma palavra muito, muito séria. Vamos falar mais uma vez. Não com a boca, simplesmente um Pai Nosso, ler assim de cima a baixo, não. Entrar dentro de si mesmo e dizer, Senhor, dá-me graça para que isto, o que tu disseste aqui na minha vida, possa encontrar cumprimento. Vamos resumir, irmãos e irmãs, do que se trata. Nós vivemos
muito breve do retorno de Jesus Cristo. Os sinais do tempo indicam claramente para isto. O cumprimento da profecia bíblica se tornou realidade ante os nossos olhos, até como nós lemos que as ondas do mar, tudo se move, tudo está em movimento. Sim. E então, levantai as vossas cabeças. O que adianta o levantar da cabeça se antes não houve o chamado para fora, a separação, a preparação? Se não aconteceu isto antes, aqui o Senhor fala do seu retorno, que Ele, na nuvem na qual Ele foi aos céus, Ele retornará. E mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Sim, que todos nós, de todos os povos e nações, seremos elevados nas nuvens do céu para estarmos com o Senhor todo o tempo. Mas para isto, é necessário uma preparação, um chamado para fora real de todo engano, de todas as tradições religiosas. Sair de tudo, vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos receberei, e vós sereis filhos e filhas a mim, e eu vos serei vosso Deus. Irmãos e irmãs, nós retornamos mais uma vez a Houston, Texas. O nosso amado irmão, ele repetidamente, de forma sobrenatural, ele ouviu do Senhor, recebeu missões, e vamos falar isso também aberta e livremente. Enquanto ele, como evangelista, estava atuando, ele era o homem. Ele era o homem. Eu mesmo tomei parte na conferência, também em 1958. William Branham era o orador principal nas encontros mundiais evangelísticos. Ele era o orador principal como evangelista, com o dom da cura. Mas então, após a abertura dos selos, quando as verdades divinas foram colocadas tão claramente ao candeeiro, um dia ele teve que dizer: todas as portas se fecharam, somente uma porta estava nos homens de negócios cristãos, e também lá ele não sabia como seguiria. E então se cumpriu novamente: Jerusalém, Jerusalém, que tu apedrejas os profetas e aqueles que enviados a ti os persegue. Como evangelista, nenhuma perseguição, nada, homem de Deus, especial homem de Deus. Mas no momento, quando o ministério profético e a palavra profética foi revelada, nesse momento, sim, então tudo se tornou diferente. Evangelistas, até hoje, não foram mortos. Todos foram aceitos. Também todos os carismáticos foram aceitos. Mas então, quando a abertura dos selos, e também ligado com isso, eu sou tão grato, que eu até pude estar no lugar 42 milhas longe de Tucson, em direção ao México, em direção a Nogales. Estive no lugar onde aconteceu, onde as pedras rolaram a montanha abaixo e onde os cumes das árvores foram dobrados, e onde os 7 trovões poderosos ecoaram, e um terremoto aconteceu em toda a região.
simplesmente grato, que também lá eu pude estar e com os próprios olhos eu pude ver, sim, todas as árvores estavam com todos os cumes assim dobrados, todos dobrados. Uma pena, eu jamais fui um repórter, eu jamais tinha uma câmera fotográfica junto. Às vezes eu tinha, mas eu não era repórter, e me se tratava para mim da palavra de Deus, mas também isto, simplesmente saber de forma sobrenatural, foi dito ao homem de Deus, volte para Jeffersonville, porque os 7 selos devem ser abertos. E o irmão Branham, ele foi levado dentro da pirâmide e disse, o 7º anjo foi o que falou comigo e me disse, retorne para Jeffersonville. Simplesmente indicações sobrenaturais, não somente que o homem de Deus, na oração para os enfermos, sempre via uma face e aquilo, o que ele deveria dizer à pessoa que estava justamente na fila de oração, mas se levarmos todas essas vivências sobrenaturais, as indicações que Deus, o Senhor, deu, e então, se pensarmos que nós temos a graça nesse tempo de reconhecer isto, que aqui as promessas que Deus deu se cumpriram, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que um homem de Deus como Elias viria para reedificar o altar de Deus, para que o povo de Deus seja trazido de volta ao princípio, de volta ao fundamento original dos apóstolos e profetas. Isto foi repetidamente que o homem de Deus disse, de volta ao princípio, de volta para a palavra. E nós somos gratos que podemos crer. Também isto, nós já frequentemente ressaltamos aqui no direto envio, como João Batista foi enviado sendo precursor da primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E o que os nossos irmãos fizeram disso? Eles mudaram o texto e simplesmente escreveram que, assim como João Batista foi enviado sendo precursor da primeira vinda de Cristo, então você será precursor da segunda vinda de Cristo. De mensagem não é mais nada, está escrito nada, até na porta, na nova casa, em Tucson, Arizona, está o texto falsificado e engravado. E por isso, todos os americanos falam, a coisa está terminada. William Branham, ele é precursor da segunda vinda de Cristo e não é necessário de nenhum outro mais que ainda coloque-se no direito de carregar a mensagem. Mas vamos agradecer ao nosso Deus pela precisão daquilo o que foi dito. E o mesmo homem de Deus disse então, a mensagem voltará para um outro país. Nós simplesmente somos gratos que Deus nos colocou diretamente nesse ministério, que não seguimos fábulas engenhosas, mas cada palavra de Deus. E isto, o que também o irmão Branham, o que foi dito a ele, simplesmente assim como foi dito, nós deixamos assim. Isto, desde o princípio, isso me foi dado. Eu não posso suportar interpretação. Eu não posso suportar nada se algo é modificado. Eu não posso suportar. Tem que
tudo permanecer no original. Mais uma vez, no resumo, a quem Deus tem misericórdia, tem graça. A esse Ele mostra graça. E quem crê nas promessas de Deus é um filho da promessa. E assim como Abraão não olhou para si e as circunstâncias, e lá onde não havia mais nada para se esperar, ele se manteve firme, porque Deus havia dado a promessa. Assim, nós também faremos. Se você olhar para você mesmo, nos teus próprios fracassos, então, sequer precisamos olhar mais para os outros. Só precisamos olhar no espelho e então veremos. Mas vamos agradecer de fato ao Senhor, que de coração cremos na consumada redenção, na cruz do Gólgota. De coração cremos que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e que desde antes da fundação do mundo fomos determinados para pertencermos àqueles que creem aquilo o que Deus prometeu e temos parte naquilo o que Deus faz atualmente. Vamos falar isso também mais uma vez. Na última mensagem, é muito sério, crer e ter as mesmas vivências com Deus. Tem que em nós haver um grito para Deus. Senhor, confirmes Tu a Tua palavra. Revela-te de forma sobrenatural. E Deus, o Senhor, Ele fará tudo bem. Ele começou, Ele terminará. Mais uma vez seja dito, nos últimos 2 hinos, o coral cantou que todos que Satanás havia espalhado, que o Senhor possa ajuntá-los. E para isso faz parte, ajunta-me, o meu povo, para que ouça a minha palavra, as minhas palavras. Todos que ainda estão espalhados, vivendo, sejam espalhados dos pensamentos ou dos ensinamentos, das doutrinas, simplesmente voltam ao Senhor. Voltem à palavra. Creiam somente aquilo, o que está escrito na palavra, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Vocês amam a palavra de Deus? A tua vontade aconteça no céu como na terra. A tua vontade aconteça na minha, como na nossa vida. A tua vontade aconteça na igreja e através da igreja. E o Senhor, Ele consumará a sua obra de redenção para o glorioso dia do seu retorno. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Vamos, como frequentemente vamos cantar, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. E mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue
me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas em oração e nos provamos diante da face de Deus, amados irmãos e irmãs, que a palavra não possa ter entristecido a alguém, que a palavra possa nos ter edificado na fé, fortificado na fé, dado nova convicção pela graça. Também lá onde não há mais nada que possa ser esperada, que toda esperança já se perdeu, manter-nos firmes naquilo o que Deus prometeu na sua palavra. Eu agora tenho a pergunta: vocês creem todos nas promessas de Deus? Digam amém. Vocês creem que nós somos filhos da promessa? Vocês creem que nós receberemos o Espírito da promessa? Tudo é promessa e mais uma vez promessa. Enquanto permanecemos em oração, deixe-me perguntar se temos pedidos especiais que nós podemos trazer. Levem brevemente as mãos. Sim, nós temos em todos os lugares. Em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou. Assim como sou. Assim tem que ser. Não a minha força. Somente tu. Teu sangue lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu prometeste, desses promessas, e nós cremos tudo o que Tu prometeste. Também aquilo que já foi testemunhado. Louve o Senhor, a minha alma, e não esqueça o que Ele fez de bom a ti, que perdoa todos os teus pecados e livra a tua vida da perdição, que nos coroa com graça e com misericórdia. Também hoje à noite, perdoa pecados, liberta amarrados, cura os enfermos, confirma a palavra de Deus, confirma que nós de todo o coração cremos, pois assim está escrito em Marcos 16, no fim, que o Senhor esteve com eles e confirmou a palavra por sinais que os acompanharam, sinais e milagres que acompanharam. Creiam agora que o Senhor está conosco. Ele enviou a sua palavra para nos curar. Ele enviou a sua palavra para atuar a fé em nós. E Ele enviou a sua palavra para tudo o que Ele prometeu, para trazer ao cumprimento em nós. Recebam o perdão dos seus pecados pela fé na consumada redenção na cruz do Gólgota. Todos que ainda não vivenciaram uma conversão, que ainda não consagraram suas vidas a Deus, que agora possa pela graça acontecer. Nós não somente anunciamos, nós podemos todos, pela graça,
vivenciar. Pois assim está escrito que a palavra que da minha boca surgiu não voltará de volta vazia a mim, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada e ter feito aquilo o que eu quis. Amado Senhor, deixe hoje se tornar revelado que pecadores foram salvos, amarrados foram libertos, enfermos foram curados e todos, pela graça, foram abençoados. Juntos, nós agradecemos a Ti, ó Senhor, que podemos viver agora e que Tu abriste os nossos olhos, que podemos ter parte naquilo o que Tu estás fazendo atualmente. Amado Senhor, eleves Tu a Tua face sobre todos nós e abençoe hoje, especialmente nossos visitantes, todos que podem vir somente raramente ou que hoje pela primeira vez estão aqui, ou pela primeira vez mundialmente estão ouvindo. Amado Senhor, abençoe na Nova Zelândia, em Auckland, nossos irmãos Anderson e todos que estão junto com eles. Abençoe na Austrália, lá onde o dia começa, e abençoe até os confins da terra, em todos os povos e línguas, como Tu disseste a Abraão, em Ti serão abençoadas todas as gerações da terra. E nós cremos, como Abraão creu, e seremos abençoados como ele foi abençoado. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, ao único Deus, seja a honra e o louvor de coração trazidos. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga aleluia. Glória seja o Deus vivo. Aleluia. Aleluia. As duas irmãs têm ainda um hino. Talvez haja tempo ainda, vocês podem se sentar. Nesse tempo e amanhã nós perguntaremos quem quer se deixar batizar. Amanhã, se Deus quiser, haverá oportunidade para isto, que todos possam tomar a decisão correta diante do Senhor. Você está pronto para a hora? Quando Deus levar os seus para o lar, você recebeu o anúncio como Ele recompensa os seus quando Ele aparecer nas nuvens em majestade e em beleza. Eu não posso expressar em palavras. Meu coração, ele está em júbilo e espera. Maravilhoso em ruas douradas. Maravilhoso na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras. Maravilhoso em vestes brancas. Você pode compreender o amor que Jesus Cristo te oferece? Você estará então em paz com Ele? Se Jesus viesse ainda hoje,
dourada para a multidão que ainda espera, que sempre fielmente luta por Ele. Virá então o dia prometido, maravilhoso, sobre ruas douradas, maravilhoso na casa do Pai, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras, maravilhoso em vestes brancas. Nada mais ficou do sofrimento, zombação e o escárnio passaram. Jesus quer te amar todo o tempo. Esta deve ser a minha solução. Você quer com Ele ir para o lar? Você quer ver uma vez Jesus? Somente Ele te traz para essa cidade bela. Você somente precisa vir a Jesus. Maravilhoso em ruas douradas, maravilhoso na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras, maravilhoso em vestes brancas, maravilhoso em ruas douradas, maravilhoso na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras, maravilhoso em vestes brancas. Amém. Eu não sei como se passa com vocês, mas meu coração está tão dominado da palavra de Deus e simplesmente vem tal gratidão sobe ao meu coração se eu penso que o grande Deus, grandes coisas fez em nós. Irmãos e irmãs, nosso Senhor veio aqui sobre essa terra para nos trazer a salvação, a plena redenção. Ele foi obediente até a morte na cruz. E nós ouvimos de Abraão, a sua fé não foi somente a fé na promessa, mas ele estava ligado com a obediência. Fé e obediência estão sempre ligadas. E a obediência é a prova que nós cremos. Porque cremos, então fazemos o que Deus diz. Isso Abraão fez. E assim nós também queremos todas as maravilhosas palavras que nós ouvimos hoje à noite. Queremos manter em nossos corações e não fazer palavras inúteis e também não nos deixar roubar essas palavras, mas sim essa palavra nos reavivará novamente, já nos reavivou. E como nós lemos em Hebreus as palavras sérias, que devemos nos provar seriamente que nenhum tenha ficado para trás, mas sim que tenhamos alcançado o alvo. Nós estamos tão próximos do alvo, irmãos e irmãs. Agora o inimigo se colocará com toda a força, de todos os lados virá o inimigo, com todas as coisas, com mentiras, com perseguição, com tudo que quiser, porque estamos no fim, no alvo. O alvo está diante dos olhos. Vamos usar todo o fervor, vamos orar uns para os outros, vamos estar atrás da obra de Deus, vamos caminhar adiante na fé e nos deixar estremecer por nada, mas sim confiar no Senhor. E nós ouvimos lá onde não havia mais nada para ser esperado. Lá Abraão ficou firme na esperança. E também, nós também não podemos esperar em nós. Eu também fracassei na minha vida inteira, mas eu aprendi a confiar no Senhor, colocar a minha confiança e fé no Senhor. Ele jamais me decepcionou. Ninguém será decepcionado que confia no Senhor. Eu creio que todos devemos muita gratidão ao Senhor. Isso queremos fazer agora juntos. Vamos todos
nos levantar e de todo o coração agradecer ao Senhor. Nosso amado Pai no céu, a Ti nós trazemos adoração, a glória, a gratidão por Tua graça, a Tua graça imensurável, que ainda, Senhor, podemos ainda estar sentados aos Teus pés, como naquela época os Teus discípulos, para ouvir as Tuas santas palavras. Senhor, hoje à noite, Tu falastes pessoalmente a cada um de nós. E, Senhor, Tu nos desse nova coragem e fortificação na fé, ou deixa-nos mantermos firmes nas Tuas promessas, na Tua palavra, Senhor. Deixa-nos olharmos para Ti, Senhor, como Moisés olhou para Ti, e Abraão e todos que que eram fiéis a Ti. Ajuda-nos até o fim, que nós sejamos perseverantes em paciência, até que passemos do crer para o ver. Senhor, nós te trazemos a adoração e a gratidão e o louvor. Grandes coisas Tu fizestes em nós. Nós gloriamos o Teu santo nome. Nós gloriamos o sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra é ouvida por todos mundialmente e que Tu estás chamando a Tua noiva para fora e está preparando-a em todos os povos, línguas e nações. Senhor, traz-nos a essa unidade na fé, Senhor, para que sejamos unanimamente, como um homem, possamos glorificar e honrar o Teu nome. Senhor, abençoa-nos agora, Senhor, e nos despeça agora na Tua bênção e cuida sobre as nossas almas e sobre os nossos corações, para que o inimigo não possa nos enganar, Senhor. Ó Senhor, busca também os últimos ainda para dentro, chama ainda, Senhor, dá ainda graça. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos. E te pedimos especialmente, fortifica também o carregador da Tua palavra. Coloca, dá-lhe nova força das alturas, Senhor. Confirme, Senhor, a Tua palavra em todos que aceitaram na fé. A Ti, ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel. A Ti seja adoração e honra e gratidão trazido. No precioso e santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Nós damos a honra somente a Jesus. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o Seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus e anunciamos o Seu maravilhoso amor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A Tua verdade caminha adiante. Amém, amém, aleluia.